Ô, Cobra, eu sei que tu é autodidata, É verdade. mas, cara, tu começou, na verdade, fazendo tu pichando mesmo, não é? Como é que foi essa fase da tua vida? Porque assim, um bagulho que eu não sei, entendo muito bem, na verdade, é sobre a cultura que tem por trás da pichação, disso aí tudo. O que que levou você pra pichação? Bom, obrigado pela oportunidade Obrigado também. por vir. Legal, bacana. Obrigado, prazer estar com vocês. É uma história, na real, de 1987, tá? Ali que eu comecei na rua. Comecei a espalhar o meu nome pela cidade e tal. Cobra. Cobra. Mas antes disso, o interessante é que antes disso, 3, 4 anos antes, na escola, eu já tinha essa aptidão para o desenho. Então, assim, eu não sou apenas um autodidata, eu também sou um aluno que não era dos melhores, sentava lá no fundão e tudo mais e tal. Então, enquanto os professores estavam lá passando as matérias e tudo, eu estava lá Tava desenhando, desenhando. viajando, olhando, sentado lá no fundão, olhando pelo vidro para a rua e tudo mais, no bairro do Campo Limpo, né? Específico ali no Martinica, uma escola chamada Maurício Simão. E então o desenho para mim surgiu antes do picho. Entendi. Né? Então, assim, eu já tinha esse lance com desenho. Era o que que tu desenhava? O que que tu gostava de desenhar? Olha, nesse momento eu desenhava muito personagens de reproduções de histórias em quadrinhos. Tinha alguns cartunistas também que eu gostava tipo o Ziraldo, tal, etc., que eu gostava ali de ter inspirações e reproduzir a arte. Mas basicamente era isso, né? Desenhos bem simples. Maurício de Souza também. Entendi. Enfim, eram desenhos muito, muito. Aliás, na turma ali, os meus desenhos eram os piores. Assim, eu também não era. Eu gostava muito de desenhar, me identifiquei muito com esse universo. Mas não era. Ainda não era bom era no algo traço, não era fácil. um negócio- Exatamente, sair, pô, deixa eu sair desenhando aqui tal, etc. Eu fui mesmo na batalha, né? E aí, quando eu descobri o picho, eu era o mascote da turma ali. Então, o que eu posso dizer? Tinha uma galera já bem mais velha e tudo mais, 30 Nessa e época poucos tu tinha o quê? Tu anos. tinha uns Eu tinha uns 15? 13, 14, Mano, 13. eu tô rindo aqui. Eu tô rindo. Primeiro porque a Vani vai falar que eu queimei um caos meu aqui no Flow e não lá no Noir. Tá. Mas é o seguinte, eu também fui pichador. Porra, pichei muro. Ah, é? Eu era o mascote. Então, o Cobra tá falando aí e eu tô aqui Tá lembrando a viajando, história. cara. Porque eu era o mascote e minha mãe não deixava eu sair. Então, assim, pra eu conseguir sair, eu tinha que escapar. E aí, porque era só de madrugada, né? Então, eu moro na Zona Norte, sempre morei ali. Ah, Zona Norte. E tinha uns caras lá, tinha um monte de grupo de pichação. A gente tem a mesma idade, eu também com sou de certeza. 75. Ah, show. Então, na mesma época, finalzinho dos anos 80, começa a surgir um monte, né? Um monte de Era gente. o auge. Era o auge. Juneca e Pessoa eram as estrelas da parada, ninguém sabia quem era e todo mundo via pichado e ficava doido tal. Então, eu fiquei pensando muito nisso aí, porque eu falei, caramba, eu também era a mesma coisa, porque eu não podia sair. Quando eu conseguia dar uma escapada, eu ia. E aquela emoção do caramba de você sair na aventura. Qual que é o sentimento? É isso que eu queria entender também, porque eu sei que tem uma questão de rebeldia e tudo mais, mas o que leva você de verdade pra pichar as coisas? Olha, a gente pode colocar que acho que tem motivações diferentes. Né? Tem algumas motivações. Por exemplo, no meu caso, a questão de explorar a cidade, sabe? De sair do bairro que eu nasci. Também vale a pena comentar a falta de oportunidade, né? Também é uma questão. Naquele momento, né, que também não é muito diferente de hoje, mas eu não tinha acesso à questão de esportes, entretenimento, clube, sei lá o quê, sabe? E o picho serviu meio que uma forma de manifesto ali. Olha, eu me expresso, eu existo, eu estou aqui
eu tô fazendo parte de um grupo e tudo mais. Então, para mim, era o máximo ali ser um menininho de 13, 14 anos andando com uma galera de 30, 30 e poucos, e eram os pichadores famosos já. E aí, o que rolava? Nós saíamos, íamos até o centro da cidade, por exemplo, carregando mochilas de tinta, íamos de ônibus, né? Passávamos, eu, por exemplo, outros também, tinha aquele esquema de arrombar a porta do ônibus, porque a gente não tinha grana nenhuma, né, cara? Então, de costas, assim. Exatamente, puxava e tal, tinha aquele... Aqui em São Paulo, o cobrador... Onde é que fica o cobrador do ônibus aqui em São Paulo? Teve uma época que ficava assim, mais atrás, depois ficou um pouco mais à frente. Mas porque assim, lá no Rio antigamente o cobrador ficava atrás e eu dava um monte de calote que era desenrolar com o motorista e o motorista deixava a gente subir pela frente. Ou então entrava lá por trás, desenrolava com o cobrador e passava por debaixo ou por cima da roleta. Passava por debaixo, ou arrombava a porta e já entrava mesmo lá atrás, ficava ali, aí descia no centro e voltava pichando tudo que era possível. Isso, estou relatando aqui alguns momentos, né? Mas fazia isso praticamente todos os dias da semana. Bom, qual que é? Eu tinha um nome, que já era o meu nome, Cobra, que eu assinava na época Cobra com C, inclusive. Só depois que eu passei a assinar Cobra com K, porque tinha um outro pichador na época que assinava Cobra com C. Eu falei, pô, eu preciso ter um diferencial aqui e tal, e coloquei com K, né? É um apelido que surgiu na escola e tal. E aí fazia parte de um grupo maior de pichadores. É como se fosse uma logomarca, né? Para te falar. Então, tinha a grife dos pichadores ali que eu fazia parte e tinha o meu nome. Então, tem o tipo de letra que era identificado pelos outros pichadores e o meu nome. Então, quando eu saía para fazer um picho, eu colocava o nome do grupo da qual eu pertencia e colocava o meu nome ali para identificarem que foi eu que fiz. Então, o que rola? Tinha os points, né? Os points são os locais onde todos os pichadores se encontravam, né? E aí era aquela parada, pô, eu vi aquele prédio que você pichou, eu vi aquele local XY na cidade. Você tá falando, esses encontros aí eram não do teu grupo só, mas ou vários grupos. Todos, de né? todos. E não se encontravam e ficavam lá, pô, você pichou em tal lugar, exatamente. Fiz tal coisa. Tinha uma coisa de desafiar mesmo. De desafio. Pichar em lugares difíceis e tal. Pô, consegui fazer um picho lá não sei aonde. Não tinha uns e episódios de porrada? E você ficava conhecido ali entre os pichadores. Exatamente. Então, a ideia não era que outras pessoas da cidade te conhecessem. Entendi. Ninguém estava nem aí para isso. Foda-se. A ideia era o grupo. Então, a outra galera que picha também vai falar, enfim, você acaba se destacando ali dentro do grupo, né? Entendi. Mas sim, com certeza. Violência, rolava muita violência pela questão de atropelar. Porque a rua, até hoje é assim, né? Para você ter respeito na rua, você tem que respeitar. Então, ou seja, atropelou o picho de alguém, até um picho que já estava apagadinho ali, não sei o quê. Aquele muro pertence ao cara. O cara botou o nome dele lá. Não importa. Botou por cima e naquela época era bem agressivo mesmo, né? Então, você tinha isso. Você tinha caras que subiam em determinado local, caíam e morriam. Caralho. Também rolou muito isso, porque o cara tá lá na lateral do prédio, subia no pico do prédio, né? No topo. O que era? Muitas vezes tinha outros segurando na tua perna e você tá lá, debruçado, com o rolinho na mão, fazendo o seu nome lá no topo. Ou seja, polícia chegou, morador viu, escorregou, aconteceu o que foi. E isso era direto, essas ideias, né? E aí eu fazia isso tudo de forma, como que eu posso dizer, oculta da minha família, obviamente. Então, meus pais foram descobrir que eu estava nesse rolê na delegacia. Entendi. Né? Foi dessa maneira. Foi desse jeito. Foi desse jeito. Da primeira vez que tu foi pego alguma outra vez? Fui pego 3 vezes, né? Fui detido 3 vezes fazendo isso. E essa época a perseguição era o Jânio, né? Era implacável. Era isso e skate, velho. Era implacável. Corria dos guardas do Jânio que eles vinham, tomavam o skate. Era um bagulho louco. Tu chegou aí preso por causa disso também, Paulo? Não, mas assim, corri muito de guarda do Jânio com skate. O bagulho era louco demais. Meu Deus do céu. Era. E a polícia batia mesmo nos caras. Exatamente. Era feio o negócio.
jogava balde de tinta. Pichava a sua cara, os caras, era feio o bagulho. Era isso, não era uma coisa tão suave. E aí, o que acontece? No meio da galera, eu sou um cara, que por mais que eu tava ali envolvido nesse esquema, eu sou um cara que eu tinha uma decisão. Eu não queria me envolver com esse lance de crime, por exemplo, tal, etc. Porque, muitos roubavam mesmo as tintas, os sprays, tal, ou estavam envolvidos no crime mesmo. Uhum. E a pichação era uma parte ali do que estava rolando. Exatamente. Então tinha uma galera da pesada, né? Tanto é que muitos desses caras dessa época... É aquela velha história da periferia, né? A maioria... Não estão mais aqui com a gente hoje. Exatamente. Aquela eu também velha perdi história. Alguns amigos aí pro movimento e tudo mais. E assim, eu sou um cara que eu posso dizer que eu consegui me esquivar ali, mas eu também tive episódios de muito risco e tudo mais e tal, de correr, de fugir, de estar envolvido com treta. Na própria escola que eu estudava também... recebi suspensão, porque também, já desde a 6ª série, né, até tem um boletim lá de ocorrência tal, da escola, da 6ª série, que eles descobriram que eu que pichava o teto, as cadeiras, tudo mais e tal. Então você vê, cara, eu acho interessante porque não era algo mais forte do que eu, sabe? Eu queria desenhar, eu queria pintar, eu queria me expressar, e a rua acabou tendo essa forte, essa identidade, né? Acabou me atraindo muito mais do que esse outro universo, vamos dizer assim. Entendi. Né? Então o skate, para mim, era top.